dia. Bom dia. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Que o Senhor venha, Pai. Venha, Senhor, sobre nós, venha sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, Senhor. Eu te louvo, Pai. Eu me esvazio de mim, Senhor, neste momento, para que o Senhor me encha. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. Anseio por esse avivamento, meu Deus. Bom dia, mais um devocional. E o tema hoje é Bem-sucedida em Deus. É a nossa 17ª semana. E o texto base está em Neemias 20. O 19 dizia assim, lembra lá, dos opositores. Porém, Sambalat e Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estavam fazendo e eles começaram a rir e caçoar de nós. E disseram, o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? E o que Neemias respondeu? Eu respondi, o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não tem nenhum direito de cidadãos e não tem nenhuma parte das tradições religiosas do povo de Israel. Aleluia! Que palavra, né? Primeiro vem os opositores. O que você faz quando vem a oposição? Você avança. Mas aqui o texto ele vai mais profundo. Ele fala pra gente usar a verdade. E a verdade é que eles não tinham nada. Por isso que eles estavam aproveitando. Se Neemias ele não tivesse firme naquilo que o Senhor falou para ele, com certeza ele seria abalado. Por quê? Na hora que ele fala assim, você vai se revoltar contra o rei, as pessoas às vezes elas não sabem como que é a sua comunhão com Deus. E elas vão falar de você. Vão te chamar de louco em alguns momentos quando você decide obedecer ao Senhor. Mas existe algo que te protege, que é a verdade. E o que é a verdade? A verdade é o próprio Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então assim, tudo que é mentira não vem do Senhor. Se há dúvidas, não vem do Senhor. E o nosso devocional hoje está muito forte. As formas mais eficazes de responder aos ataques das trevas é com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo que tiver embasado na palavra do Senhor, Satanás não pode mexer. Ele pode gerar dúvidas dentro do seu coração quando você não conhece a palavra de Deus. Mas a partir do momento que você conhecer a palavra de Deus, ele não toca, não rela. E tudo aquilo que parece fraco aos teus olhos é fortalecido pela presença do Senhor. As mentiras de Satanás são vencidas com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Sempre que você for criticada ou zombada por estar fazendo a vontade do Pai, responda com a verdade da palavra de Deus. Quando o inimigo declarar que é impossível e que você não vai conseguir, declare, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu costumo dizer que o que está ao nosso alcance, o que é possível, a gente faz. Mas o impossível, o Deus do impossível, ele é especialista em fazer isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não temerei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Gente, a palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Você tem noção que a gente já é vencedor, porque nós estamos em Cristo? Mas a gente é muito mais.
Você imagina você em primeiro lugar tendo que pegar um prêmio maior, porque você está em Cristo e você é muito mais que vencedor. Ou seja, existe um prêmio para aquele que já está. Existe um prêmio maior do que isso. E o Senhor veio muito claro com essa palavra. Que a partir do momento que nós estamos em Deus, nós vamos ser bem-sucedidos em qualquer área da nossa vida. Mas nós precisamos estabelecer isso em Cristo. Nós precisamos estar na presença do Senhor, fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade de Deus. Às vezes coisas pequenas, como eu venho repetindo aqui várias e várias vezes. Às vezes é um abraço, às vezes é para você doar alguma coisa sua, às vezes é algo o que Deus quer na verdade é sondar o teu coração e saber que aquilo ali domina ou se é o Senhor que está dominando. Porque não tem como você ter o Espírito Santo dentro de você e continuar fazendo a tua vontade. Você tem que renunciar a isso para que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida. Ai, mas eu gosto tanto disso. Renuncia, sabe por quê? Porque às vezes aquilo ali está travando você de fazer algo, de Deus fazer algo sobre a sua vida. Aquilo ali é um Deus do seu coração. E Deus, na verdade, Ele só habita em lugares onde não existe nenhum Deus. Ele não divide você com ninguém. Deus é ciumento. Ele não vai dividir você com outros deuses. Ele não vai dividir você com o seu ego. Ele não vai dividir você. Ele quer fazer de nós um lugar de habitação. Gente, cheguei nesse lugar de habitação, sendo que Deus só falou que era pra gente ser bem sucedido. E aquilo que o inimigo não tem posse, deixa eu te falar, ele não tem propriedade. O inimigo, ele não tem propriedade. Tudo que foi Deus que criou. Você tem noção disso? Você é filha amada. Você é filha amada do Senhor. Tudo aqui pertence. Herança. Deus te deu nações como herança. Nossos filhos são herança do Senhor. Então você imagina o Senhor te dando tudo isso e você não tomando posse. E pessoas tomando posse, né? O inimigo querendo tomar posse, te envergonhando, querendo te envergonhar. Então, a partir do momento que você sabe aquilo que Deus tem pra você, aquilo que é teu por direito, ninguém toma. Leia a palavra, em base na palavra. Tudo que a palavra diz é a verdade absoluta. Você já falou assim, você já teve em algum lugar onde você sabia que aquilo que estavam falando não era verdade? Você fala, meu Deus, como que é bom você viver a verdade e você saber que a verdade, ela prevalece sobre a sua vida, porque você tem Deus, que o Espírito Santo habita em você. E sobre essa palavra hoje eu quero orar. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Senhor, a Tua palavra diz lá em Romanos 12, 21, que não pagamos o mal com o mal, mas sim que nós possamos fazer sempre o bem. E é assim que nós queremos, Pai. Que a Tua verdade prevaleça sobre as nossas vidas. Que a palavra permaneça sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, Pai, tomar posse daquilo que o Senhor já nos deu. Senhor, que nós se identificamos como filhas amadas. E que nós possamos ser mais que vencedores em Ti. Senhor, eu abençoo cada um que está escutando essa palavra, Pai. Que o Senhor venha edificar nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. Não sei o horário que você vai escutar. Mas que o Senhor venha sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Abençoado dia.